Vambora para o Cara, vídeo. Lucas, e Vamos, rapidinho, é o assunto do dia, até vocês podem perguntar aí também, né? De fato, se aproxima a possibilidade da utilização de Lucas e Oscar contra a LDU. Hoje foi um dia decisivo para o Lucas. Ele precisava treinar normalmente com todos, sem restrição, para ter alguma chance de ir ao banco na quinta. Ele treinou. É a primeira vez que ele treina, depois que retirou os pontos do. Depois que fez a artroscopia, né? E ele, se ele repetir amanhã o treino de tarde sem restrição, ele deve ser relacionado. O Oscar vem treinando com bola já há algum tempo com os outros, mas aí tem uma situação que é diferente dos dois. O Lucas voltou depois a treinar com bola, mas ele parou de jogar há um mês. O Oscar voltou antes, mas ele parou de jogar há 2 meses. Ele está mais tempo inativo. Essa é uma questão para se pesar. Eu diria, Tironi, que nessa circunstância, nenhum deles está ideal, evidente, né? Longe disso. Que até o Lucas tenha mais chance de entrar em alguns minutos que o Oscar, embora ele tenha voltado aos treinos depois. É que ele não perdeu tanto ritmo como o Oscar perdeu, né? Porque ele ficou 4 semanas só parado. Enfim, isso a gente vai ver a partir dos relacionados depois do treino da quarta-feira de tarde. As outras coisas do treino de hoje. O Cedric voltou a treinar a campo depois da, como é que chama aquela, quando você passa mal lá, você tem isso direto? eu? Aquela coisa que você fica lá desidratado, do mal-estar, dessa virose. Tirou tem direto. Eu Então, não, nunca depois tenho. da virose, o Cedric voltou a treinar parcialmente. Ele não participou do treino com os demais, voltou a campo. Então, ele tem chance sim de ir para o jogo, mas ele não está nas condições ideais. Ele só fez esse treino ainda leve essa semana. E o Luan teve diagnosticado uma lesão, ele está fora, vai ficar, acho que uns 3, 4 semanas fora. Uf. O que pode acarretar também numa possibilidade de volta do Luiz Gustavo ao banco, que vem treinando com bola há alguns dias. Então, eu estou falando de 4 jogadores numa situação bem diferente: Cedric, Luiz Gustavo, Oscar e Lucas, que não têm condição ideal de jogo. Mas como é um jogo decisivo e tudo mais, os 4 têm chance, né, de participar. Né? Mais o Cedric, depois o Lucas e depois Oscar e Luiz Gustavo. Né? Seremos aí, Monteiro. Seremos e teremos aí, então, essa cobertura especial do Arquibancada Tricolor, os amigos aí Sinceramente, que acompanham. o Gabi, a gente Diga. vai falar mais sobre isso ao longo aí desta hora, né? Eu, sinceramente, e tô falando isso pura e simplesmente como alguém que analisa futebol, você me conhece muito bem, sabe que a mosca do clubismo, ela passou muito longe de me picar. Sinceramente mesmo, eu acho que o São Paulo vai se classificar na quinta-feira. Acho mesmo. Acho que tem muitas condições de reverter o resultado, a gente vai falar sobre pormenores aqui, mas eu sinceramente acho que o São Paulo tem condição de pelo menos igualar a eliminatória e aí nos pênaltis conseguir a qualificação. Mas o mínimo, que é igualar a eliminatória, eu acho mesmo que o São Paulo tem condição de fazer, pelo que é como time, pelo que produziu no jogo da ida e o que produziu já nesse trabalho, e principalmente pelo que também é a LDU, né? Poucas vezes eu vi, e a gente tem aí nos últimos anos, ou há alguns anos, acompanhado a LDU em Quito, poucas vezes eu vi uma LDU tão pouco impositiva na sua casa como foi no jogo da semana passada, você estava lá. Não foi uma LDU que puxou, pressionou, sufocou, em nenhum momento. Ah, mas fez um gol cedo e tal, não sei o que, administrou. Não, para a LDU o ideal era fazer a vantagem. E assim, o primeiro gol é um misto de construção e erro de vários setores na marcação. O último foi o do Cedric. Mas o segundo é um gol dado pelo São Paulo, no momento em que ele era muito superior no jogo. Então, poucas vezes eu vi uma LDU tão pouco impositiva. Isso é uma avaliação. É claro que a LDU pode vir aqui ganhar o jogo, pode acontecer, o futebol tem dessas coisas, né? Mas, assim, eu não acho que seja uma missão impossível como muita gente prega, não. Cara, bem longe de ser impossível, eu falei até hoje mais cedo, né, com outros amigos também, participei do debate placar ali, com alguns corintianos lá, alfinete, falando que não é possível, que não tem possibilidade nenhuma. Eu acho de outra forma, vejo de outra forma
é um São Paulo, né, Raí, que vai ter a força, assim, da sua torcida, que a gente sabe que faz a diferença, e o time da LDU, queria até um pouco da sua análise, antes da gente entrar, de fato, aqui na live, para falarmos do FIP de Cotia, nada demais, né, a gente viu até no jogo da própria altitude que o São Paulo esteve melhor, numa condição muito adversa, que a LDU, em várias circunstâncias do jogo, né. Exato, assim, se você assiste ao jogo, olhando para o jogo sem... E eu refiz esse exercício, né? Eu assisti o jogo, normal como todo mundo, ali no horário que ele estava acontecendo. E depois, quando eu cheguei em casa, eu assisti ele de novo, na madrugada. Até porque eu tinha que produzir lá um conteúdo para um outro centro de custo. Então eu reassisti o jogo inteiro, de madrugada. Depois, já que já tinha acontecido também o jogo do Flamengo. E assim, a impressão que ficou foi de que em nenhum momento o São Paulo estava jogando na altitude. Você não viu ali jogadores extenuados, sem fôlego para marcar ou para pressionar um pouquinho mais em cima nos poucos momentos que o São Paulo tentou fazer isso, né? Não foi um jogo que o São Paulo pressionou incessantemente lá em cima, e óbvio que essa prática se dá por conta da altitude, sem dúvida, né? Mas na maioria do jogo, na maioria do tempo, o jogo esteve sob controle. O São Paulo foi capaz de administrar a posse. Beleza? Bom, Luiz Gustavo, Lucas Moura e também Oscar podem ser relacionados. Todos treinaram hoje, ainda não estão confirmados, ainda vai ter mais um treino na próxima quarta-feira, que é o da véspera do jogo. A gente está gravando esse vídeo, se você estiver assistindo na quarta, se você estiver assistindo na terça-feira à noite, ainda vai ter o treinamento, né? Mas a possibilidade de Oscar já vai ser relacionado, mas de Lucas ainda e Luiz Gustavo, a possibilidade é muito grande, né? São jogadores que estão respondendo muito bem aos treinamentos. E sem dúvida nenhuma, não vamos colocar esses jogadores como jogadores que têm potencial para iniciar no 11, né? Porque são jogadores que vêm de um longo período de inatividade, e você colocar esses jogadores numa quarta de final, num jogo em que alta intensidade, choque, aquela coisa toda, ainda não seria o recomendado, até pela questão médica, pela questão física, pela questão de tempo de jogo e tudo mais. Então seria para deixar esses jogadores à disposição. Ah, mas que tipo de ganho? O que adianta você ter esses caras no banco de reservas, que eu já vi que teve muita reclamação de torcedor de São Paulo assim. Primeiro, que você tem um ganho de você ter jogadores desse nível no banco assim como possibilidade. Ah, pode ter 20 minutos, pode ter meio tempo, pode ter 30 minutos. São jogadores que te trazem um algo a mais, são jogadores que mostram pro teu adversário que você tem ali uma equipe já mais completa, já não é uma equipe que está totalmente desfalcada. São jogadores conhecidos, são jogadores que têm um nível diferente de jogo, que dão ao São Paulo algo diferente. O São Paulo melhora com esses jogadores. Então, assim, preocupa o adversário, deixa o adversário mais acuado, sem dúvida nenhuma. Conta internamente também a questão desses caras poderem incentivar os companheiros, estar junto com o elenco, estar junto com o grupo, no vestiário. Isso ganha jogo? Não, gente, não ganha jogo. Não é porque o Luiz Gustavo vai falar no vestiário, não é porque o Lucas vai falar no vestiário, ou propriamente o Oscar, que nem tem muito esse perfil, vai falar no vestiário que os caras vão ganhar o jogo. Não, mas tudo é uma construção, tudo é um grãozinho, um tijolinho numa construção de um time que é muito fechado, de um time que tem um ambiente muito bom e que vai fazer de tudo para classificar, e vai fazer de tudo, vai brigar pela torcida, pelo time, por tudo que está envolvido nessa decisão. Então são jogadores que estão trabalhando, estão se sacrificando e estão fazendo isso para tentarem ajudar a sua maneira no jogo de quinta-feira contra a LDU. É uma missão dificílima, a estratégia é, claro, ter muita tranquilidade, ter muita consciência de que um gol de cada vez, pressionar o adversário, usar o Morumbi a favor e, claro, evidentemente, saber que o São Paulo é muito mais camisa.